Pai do Senhor a todos e a todas. Esse é o terceiro episódio do canal Conjuntura. E desde já eu te convido a assinar o canal, apertar o sininho para você receber as novidades. E após esse vídeo também, ao final, você dá o like ou dá o dislike. Eu também gostaria que vocês comentassem o vídeo abaixo e pudessem também sugerir novos temas para nós trazermos aqui e podermos debatermos, né, colocar o assunto baseado na palavra de Deus. Amém? Dito isso, hoje o tema fala sobre a salvação individual. É um tema que também eu já vi outras pessoas já comentarem, certo? Mas tem um versículo que traz, alguns defendem esse versículo como, por exemplo, se eu tiver uma fé grande, né, uma fé assim bem reforçada, digamos assim, será salvo eu e a minha casa, a minha família, certo? E é verdade, aqui está o versículo aqui escrito no livro de Atos, capítulo 16, mas nós vamos ver aqui qual é o contexto desse versículo, porque, a grosso modo, esse versículo, lendo dessa forma isolada, fica aparecendo, por exemplo, assim. Vamos dizer que nós temos vou colocar a minha vida, no caso. Eu sou casado, né? E a minha esposa também ela é cristã. Mas vamos imaginar a situação se ela não fosse cristã. Ou então eu não sendo cristão e ela é cristã. E aí, baseado nessa passagem aqui, isoladamente, fica aparecendo que ela sendo cristã e eu não, mas o fato de ela ter fé por mim, no caso, né? Já que eu não sou cristão, tanto ela vai ser salva quanto eu. Então, nesse caso, cai por terra a salvação individual. Cai por terra aquela situação de que, para que eu venha a ser salvo por Cristo, eu tenho que me arrepender, me converter, eu tenho que confessar a Cristo pedindo a salvação. Mas eu não creio dessa forma. E nós vamos ver aqui. E aí eu te convido a abrir a sua Bíblia, como sempre eu peço, né? Você pegue o seu exemplar, porque a Bíblia está acima de tudo. A Bíblia é a verdade. A Bíblia está acima até da minha verdade pessoal, né? Minha opinião. A Bíblia que é a nossa verdade. Amém? Vamos lá. Então, capítulo de Atos 16, nós vamos ver aqui a partir do versículo 25. Para a gente ver aqui o contexto, nós sabemos que Paulo tinha sido preso, né? E os outros discípulos tinham sido presos. E, e nós vemos aqui que de uma hora para outra acontece um terremoto. Eles estavam louvando a Deus, mesmo tendo sido açoitados, mesmo estando presos, certo? Eles estavam ali num local escuro, num local frio, úmido, mas assim mesmo eles estavam louvando a Deus. E aqui nós vamos ver o versículo 25. Perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Isso aqui, 16:31. Certo? Agora nós vamos ver a questão do contexto. O que aconteceu? E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Quer dizer, nós vemos que no 31, Paulo fala
que se ele crer no Senhor, seria salvo ele e a casa dele. Certo? No 32 já fala, já diz aqui, ó, já descreve. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Quer dizer, eles tiveram que primeiro o quê? Ouvir a palavra de Deus, a palavra de salvação. Certo? O que a Bíblia fala? E conhecereis a verdade, ela o quê? Vos libertará. Certo? Continuando aqui. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Certo? Todos os seus, né? Continuando aqui. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então vamos lá. Primeiro, a questão da fé, que o discípulo fala para ele, né? Se tu tiver fé, será salvo tu e a tua casa. Mas para isso tem que acontecer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Depois disso, receber essa palavra e acreditar nessa palavra no sentido de ela me libertar. O que aconteceu depois? Foi batizado ele e os da sua casa. Por quê? Porque eles se arrependeram. Porque eles ouviram a palavra e se arrependeram e entregaram o quê? A vida a Cristo. Certo? Então, não é uma questão de ele apenas creu ali e já estava automaticamente salvo os seus familiares, a sua casa. Pelo contrário, ele teve que tomar essa atitude de levar os discípulos até os seus familiares ali, eles ouvirem a pregação, entregaram as suas vidas, cada um entregou a sua vida ali, e por isso o que aconteceu? Foram batizados. Quer ver só um texto que dá embasamento para isso? No próprio livro de Atos, logo no início, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 37. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Compungir tiveram seus corações assim quebrantados, né? Ficaram contritos. O coração estava se arrependendo ali naquele momento. Ó, que faremos, varões e irmãos? Olha o que Pedro fala. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Então, se Pedro fala aqui, te arrepende, para te ser batizado nas águas, a mesma coisa aconteceu com o carcereiro e os seus familiares. Porque eles não poderiam de forma alguma obter de fato a conversão e o batismo em seguida, se não tivessem recebido a palavra, se não tivessem se arrependido, entendeu? E aí sim estavam aptos ao batismo. Então isso aqui já testifica a questão da palavra no livro de Atos. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava. Exortar, gente, não é brigar. As pessoas confundem que a exortação é dar um puxão de orelha, é chamar atenção, é brigar. Não. Exortar é incentivar. Exortar é impulsionar essa pessoa, no caso aqui, a fazer o que é certo. É um incentivo. Entendeu? Exortar não é briga, exortar não é puxão de orelha. Certo? E tem outra passagem também muito conhecida, que nós podemos ver aqui no livro de Josué. Já no final do livro de Josué, se eu não me engano, o 24, é isso mesmo, 24. O capítulo 24, versículo 15, ó. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem servirem vossos pais,
que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos quem? Ao Senhor. Aqui fica parecendo, assim, se a gente pegar esse texto isolado, fica parecendo assim que Josué decidiu pelas pessoas, né? Que a palavra de Josué tinha que prevalecer ali e decidiu pela sua casa. Não, pelo contrário, porque ele discorre aqui esse texto, lembrando as maravilhas que Deus fez, lembrando também que os outros povos adoravam a outros deuses, eram politeístas, e também ele também faz questão de que as pessoas também lembrassem aqui que o próprio povo que ele liderou também perdeu batalhas. Por quê? Porque às vezes não deram ouvidos a Deus. Quando eles perderam daquela cidade de Ai, por exemplo, é um exemplo ali, né, bem claro para a gente. E aqui ele fala, e ele deixa bem claro aqui: se vos parece mal aos nossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Quando ele fala isso, que eu e o mercado serviremos ao Senhor, é porque quem estava com ele ali já estava em comum acordo de servir a Deus. Não foi uma decisão ali isolada dele, uma decisão autocrática, né, tirânica, imperativa, de ele decidir pelo povo. Não, ele falou algo que o povo já estava de comum acordo, aqueles que já eram próximos a ele, já estavam de comum acordo. E aí ele fala: se vos parece mal servir a Deus, então vai para os outros deuses. Aí a gente sabe o que ia acontecer. Eles que iam seguir os outros deuses iam o quê? Se perder, se destruir. Entendeu? Então, e nós podemos ver o seguinte: essa questão de se tu tem fé, será salvo tu e a tua casa. E por que a mulher de Ló então se perdeu? Por que ela virou uma estátua de sal? Se a gente vê isso em Gênesis, né? Gênesis 19, 23, se não me engano. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou o quê? Convertida numa estátua de sal. Faltou fé para Ló? Não, aqui também deixa bem claro que a salvação é individual, mesmo dentro de uma família. Fica bem claro aqui. Não era a fé de Ló que ia salvar a sua esposa, mas era uma decisão individual, uma decisão dela também. Apesar de ser um casal, né, e de ser a mesma carne, mas a salvação ela é individual. Se fosse o contrário, ela teria olhado para trás e não teria acontecido nada. Entendeu? A gente vê também um texto aqui em Isaías 56, que aí direciona não só para os israelitas, mas para outros povos também, que querem se aproximar de Deus. Isso aqui no Antigo Testamento, tá? A 56. Assim diz o Senhor: mantém juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu conserto. Também lhes darei, na minha casa e dentro dos meus muros, um lugar e um nome, melhor do que os de filhos e filhas, um monte eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Então a salvação é para todos, mas a salvação é para todos, mas ela é um ato individual. E nós vemos aqui alguns versículos que dão esse embasamento para nós. Então, de forma alguma, a minha fé pode salvar alguém. Aquela pessoa tem que confessar, tem que ouvir a palavra, tem que se arrepender
e, obviamente, se batizar para ter a salvação. E continuar nessa caminhada de santificação até a volta de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, eu te convido a assinar o canal, aperta no sininho aí para receber as novidades, dá um like se você gostou, dá um dislike se você não gostou e também eu espero aí os seus comentários. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor e um ótimo final de semana em nome de Jesus. Amém.